Resolução comentada PET de Química, segundo ano. Resolução comentada das atividades do volume 4, da semana 3. Nessa semana, pessoal, nós estaremos trabalhando com exercícios em relação ao conteúdo de Química denominado de cinética química. Conforme na videoaula anterior, nós trabalhamos com o conceito de cinética vinculado à interpretação como velocidade de uma transformação química. Para essa semana, temos aproximadamente 5 atividades e iniciamos a nossa resolução por meio da atividade 1. A atividade 1 é um exercício de vestibular da FAAP que pede o seguinte: num dado meio onde ocorre uma reação, e a reação, conforme nós podemos observar, tem a presença de um reagente se transformando em dois produtos, a gente observa que há uma variação nessa reação da concentração do N2O5. O N2O5, conforme nós já informamos, é o nosso reagente. A sua concentração varia em função do tempo no decorrer da transformação sofrida. E como que nós podemos observar essa variação? Por meio da tabela que temos aqui abaixo. Nós temos a concentração do N2O5 em mols por litro em função do tempo que decorreu para a reação acontecer. Pode-se observar que a concentração em mols por litro ela diminui a cada tempo, né? De 0 para 180, de 180 para 300, 300 para 540, 540 para 840 segundos. Então, nós temos considerações a serem feitas para a resolução da atividade. A nossa observação de tempo em segundos e a concentração em mols por litro. O que o exercício pede? Para que a gente calcule a velocidade média dessa reação em dois intervalos. Um intervalo de 3 a 5 minutos. Por outro lado, quando a gente observa o que temos de dados na tabela, o tempo está em segundos. Então nós precisamos transformar esse tempo em minutos, conforme pede o enunciado, para segundos. E o primeiro passo é o seguinte: se 3 minutos devem ser transformados em segundos, então eu pego 60 segundos e multiplico por 3. Por quê? 1 minuto é 60 segundos, 3 minutos é x. Então, o nosso x equivale a 180 segundos. Então, essa é a primeira localização na tabela. Da mesma maneira, nós fazemos para 5 minutos. 1 minuto 60 segundos, 5 minutos, então é 5 vezes mais. Então, nós temos o resultado de 5 minutos multiplicado por 60 igual a 300. Então, esses valores, de tempos em segundos já estão localizados na tabela por meio desses círculos. Dessa forma, nós temos a concentração do N2O5 para cada tempo denominado. Agora, nós faremos o cálculo da velocidade da substância em questão. Então, nós precisamos primeiramente identificar velocidade com a fórmula da substância, que é a variação da concentração dessa substância em função, dividido em relação à variação do tempo que foi denominado. Como que a gente transforma isso daí? A variação da concentração é a concentração final, no tempo final denominado, e a variação inicial no tempo inicial denominado. Ou seja, o tempo final é 5 minutos, o tempo inicial é 3 minutos. Então, nós vamos pegar os dados e fazer a substituição. Como? 0,180 para 5 minutos e 0,200 para 3 minutos. Então, nós devemos fazer a subtração de cada valor, tanto da concentração quanto do tempo, para identificar quais são os próximos passos. Nessa subtração de 0,180 menos 0,200, o valor resultante é negativo. 5 minutos menos 3 minutos, a diferença é 2 minutos.
Professor, mas existe velocidade negativa? A gente interpreta lá da física que não. Então a velocidade, por ser uma grandeza física, ela é trabalhada numa forma de módulo. Mas e esse sinal negativo persiste? Olha, em primeiro momento persiste. Por quê? Porque numa reação química, quando se trata de reagentes, a sua quantidade ela diminui em função do tempo. Quando eu expressei a palavra diminui, dá a entender o sinal negativo presente na sua velocidade. Caso a gente tenha alternativas para assinalar e a velocidade não tem esse sinal negativo, da divisão de 0,020 por 2, né, que está 0,010, eu posso usar então uma parte lá da física, que é o conceito de módulo. O conceito de módulo, né, retira do valor original o sinal negativo, tá certo? Então, o valor correto é menos 0,010 mols por litro vezes minutos, que é o tempo destinado. Em caso de módulo, sinal positivo, ok? Essa é a resolução da atividade 1. Agora, atividade 2. Atividade 2 também é um exercício de vestibular da FAAP, né, que diz o seguinte: a reação de decomposição do iodidreto é representada pela equação química. Então perceba que no caso inicial de cinética nós temos que trabalhar com uma equação. E essa equação, pessoal, precisa estar balanceada, ok? Além disso, vocês precisam também saber quem é iodidreto. Iodidreto, nesse caso, é o reagente. E o que vai depois da setinha são os produtos originados da sua decomposição. O I2 mais H2, ok? E percebam que nossa equação está balanceada. Nós temos o número 2 aqui do balanceamento, do iodidreto, o número 1 que não precisa aparecer aqui, e o número 1 aqui também. Logo, se a gente usa esses valores, né, e multiplica pelas quantidades de átomos que temos na fórmula, dá uma quantidade igual de cada lado. O número de átomos do reagente igual ao número de átomos do produto. Ok? Bom, o controle da concentração do iodidreto presente no sistema, em função do tempo, forneceu os seguintes dados. Os dados estão na tabela. Perceba que, à medida que o tempo passa, que é denominada aqui de 0, 10, 20, 30, até 40 minutos durante a reação, a quantidade de iodidreto também diminui. O tempo da reação aumenta, né, e a concentração diminui. Por quê? Porque ele é reagente, ele deve ser consumido na reação. Qual é a pergunta para essa questão? Né? A velocidade da reação, ou da reação do iodidreto, né, ela é constante? Ela é igual em todos os intervalos? Por quê? Bom, para saber isso, pessoal, nós precisamos então fazer o cálculo das velocidades. Mas das velocidades, professor, sim, das velocidades. Sabe por quê? Porque primeiramente nós devemos considerar o primeiro intervalo de tempo, de 0 até 10. Depois a gente considera de 10 até 20. Em seguida, de 20 até 30. E por final, de 30 até 40. Eu vou voltar à apresentação. Considerando, então, o primeiro intervalo, seria a velocidade no intervalo 1, eu vou pegar a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Eu pego a concentração final menos a concentração inicial, no tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso, nós temos o tempo inicial 0 minuto, o tempo final 10, então é 10 menos 0. A concentração final 0,625 menos 1. Quando eu realizo todas as subtrações e faço a divisão, o meu sinal ele é negativo. Por quê? Eu estou trabalhando com reagente. Então eu tenho uma velocidade negativa porque o sinal representa que há consumo do reagente. Quando eu mudo o intervalo, não é mais de 0 para 10, mas de 10 para 20, eu realizo a mesma conta do cálculo de velocidade. Eu pego a concentração final agora nesse intervalo de 10 a 20, que passa a ser 0,375, e a concentração inicial, que é 0,625. 20 menos 10, 0,375 menos 0,625. Novamente, uma velocidade negativa.
Mas quando eu faço a subtração e a divisão, né, eu já tenho um outro valor. Opa, mas não deveria ser constante? Não. Por quê? Porque à medida que o reagente é consumido, ele não é consumido de forma proporcional. Ele é consumido de forma gradativa e lentamente sendo consumido. A mesma coisa a gente percebe quando pega o terceiro intervalo, de 20 a 30. De 20 a 30, o que nós temos? 30 minutos finais, 20 minutos inicial. 0,200 menos 0,375. Velocidade negativa, consumo de reagente. A mesma coisa eu tenho então aqui no intervalo 4, mas não dá valor de velocidade igual. Então qual é a resposta? Não é constante. Nós devemos considerar todos os intervalos. Por que não é constante? Porque à medida que há o consumo do reagente, essa quantidade vai diminuindo mais lentamente ainda. Ok? Então a nossa resolução matemática é essa. Bom, atividade de número 3. Atividade número 3 é um exercício de vestibular da UVA do Ceará e pede o seguinte: em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Olha, reação de formação da água. O consumo de 4 mols de oxigênio. Consequentemente, a velocidade do consumo de hidrogênio é de... Espera aí, pessoal. Vamos trabalhar a interpretação dessa primeira parte, dessa segunda parte e dessa terceira parte. O que nós temos aqui? 3 informações a serem trabalhadas para propor uma resolução. Primeiro, eu tenho que saber como é que se dá a formação da água. A água é uma substância formada por H2O, molécula H2O. Então eu preciso de reagente hidrogênio e reagente oxigênio, mas na forma de gases. Então eu tenho aqui a equação: hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, produzindo molécula de água, H2O, na forma gasosa. Não esqueçam, pessoal, toda a equação de formação, de decomposição, qualquer que seja, precisa estar balanceada. E os números de balanceamento são esses. Veja, se eu usar o número 2 aqui para hidrogênio, eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho 4. Se eu usar o número 1 aqui, são 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2. Então eu tenho balanceamento de forma correta. Além disso, eu preciso colocar a segunda informação que está no enunciado: 4 mols de oxigênio. Então aqui eu tenho que colocar 4 mols de oxigênio. Consumo. O oxigênio é reagente, não é produto. Se fosse produto, seria produção. Ok? Professor, e aí? Como é que a gente calcula a velocidade de consumo do outro reagente, que é o hidrogênio? Que esse é o objetivo da pergunta. Pois bem, veja o seguinte: quando a gente efetua, né, o cálculo dos demais partes, a gente tem que considerar também para o produto. Então, veja que no caso do oxigênio, nós temos o balanceamento, que é o número 1, ele gera 4 mols por minuto. Na verdade, não gera, ele consome 4 mols por minuto. De 1 para 4, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 4. Esse é o fator. É um fator de balanceamento entre o número do balanceamento e a velocidade do consumo. Esse mesmo fator deve ser aplicado para os demais. Quando a gente aplica esse fator, então o 2 do balanceamento do gás hidrogênio multiplicado por 4 tem resultado igual a 8 mols por minuto. A mesma coisa eu tenho, no caso, resultado numérico para a formação da água. 2 de balanceamento vezes 4, 8 mols por minuto de produção de água. Mas como a nossa questão é consumo de hidrogênio, então eu tenho a alternativa de letra C. Então veja bem, balanceamento é extremamente importante para resolver questões de cinética. Ok? Partimos então para a questão número 4. A questão número 4, pessoal, é um exercício da Universidade Estadual do Ceará que faz o seguinte: seja a reação X, setinha, Y mais Z. Ou seja, um reagente X, setinha, 2 produtos, produto Y e produto Z.
Ele pede para você avaliar a variação na concentração de X, que é o reagente, em função do tempo. Tá vendo que estamos trabalhando com reagente, então é consumo, tá certo? E eu tenho a tabela. Nessa tabela já separei aí quais são os valores de concentração de acordo com o tempo, né, antecipadamente, mas lembrando que o tempo é em segundos e a concentração em mols por litro. O que eu tenho aí de variação? A concentração diminui e o tempo aumenta. Ou seja, a concentração de X diminui com o tempo da reação. O que nós devemos fazer? Calcular a velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos. A mesma coisa da atividade 1. O que eu preciso fazer? Transformar o tempo de 2 minutos e 5 minutos em segundos, para que eu identifique o posicionamento, né, da concentração. Então já tenho circulado, a concentração em 2 minutos é 0,7 mol, e em 5 minutos é 0,4. Assim, aplico o cálculo da velocidade, né? A velocidade de consumo, nesse caso, do X, né? Eu preciso fazer a substituição nos seus devidos pontos, e acabei usando aí o N2O5 como referência, na verdade deveria ser X, né? Eu fiz uma cópia lá da atividade número 1, mas os valores estão de acordo com a atividade 4. Concentração final 0,4 mols por litro, menos 0,7 mols. Tempo inicial menos tempo final, 5 minutos menos 2. Então, o que nós temos? A diferença da concentração por mols é menos 0,3 mols por litro, dividido por 3, né, que é a diferença do tempo. Velocidade, nesse caso, pessoal, é uma velocidade negativa. Mas quando a gente olha lá para as alternativas, eu não tenho velocidade negativa, porque aplicou-se o conceito de módulo. Então, os conceitos de módulo tiram o sinal negativo. 0,10 ou 0,1 é a resposta. Então, eu tenho aqui a alternativa de letra B. Ok? Essa é a resolução da atividade número 4. Bom, última atividade, pessoal. Atividade número 5 fala o seguinte: a velocidade média da reação. Aí você tem a reação montada aqui, tá? Essa é a reação. A reação de produção da amônia, partindo de N2H2, que são os reagentes. Qual que é a velocidade dela? 0,5 mols por minuto. Já mudou o conceito de unidade, né, dos reagentes e dos produtos, passou a ser mols, o tempo em minutos. Aí ele pede o seguinte: a velocidade média em função do nitrogênio. Espera aí, 0,5 mols por litro é da reação como um todo. Agora eu quero saber de um componente que é reagente, o nitrogênio. Então, primeira coisa, pessoal, eu tenho que ter ideia da formação da amônia. A formação da amônia é conforme a equação que temos ali. E para isso eu tenho que saber também o balanceamento, que já temos também, certo? Bom, o que eu vou considerar? Que a velocidade, né, no caso, é 0,5 da equação, então eu vou pegar esse 0,5, multiplicar, por exemplo, por 3. O 3 dá 1,5. Se eu pegar o 0,5 multiplicado por 1 de nitrogênio, a velocidade de consumo dele é 0,5 mols por minuto. E no caso do 2, de NH3, eu faço aqui, né, a multiplicação por 0,5 é igual a 1. Então, nós devemos tomar um pouquinho de cuidado para realmente identificar qual a resposta. Conforme pede o exercício N2, a resposta é 0,5 mol por minuto, o que me dá a alternativa de letra B. Ok? Então essa é a resolução das atividades. Eu espero vocês até na próxima aula, né? Considerando aí o meio, conforme já estamos antecipando. Eu vejo vocês na próxima aula da semana que vem, trabalhando com cinética química novamente.